Oi gente, tudo bem? Eu sou Monique Rangel e hoje nesse vídeo, um pouquinho diferente dos demais vídeos que eu trago aqui pra vocês, que são vídeos passo a passo, de peças em feltro, faça você mesma, né? Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Da minha trajetória, desde o início até hoje. Espero muito inspirar vocês, tá bom? E vamos pro vídeo. Antes disso tudo acontecer, de eu ser uma artesã, de eu me tornar uma criadora de conteúdo, eu tive uma criação bem humilde. Minha mãe me teve muito cedo, não só eu como a minha irmã mais velha, depois veio minha outra irmã, né, que é mais nova que eu. E quem criou a gente foram os meus avós. E os dois eram autônomos e a nossa situação era bem crítica, né, por conta de às vezes não ter dinheiro, às vezes ter, mas nunca faltou comida na mesa lá de casa. E assim, a minha avó era costureira e meu avô ele consertava eletrodomésticos das pessoas, né? Ele saía com a bicicletinha dele, correndo atrás do ganha-pão lá de casa. E a minha avó ficava em casa cuidando da gente como costureira. E acredito eu, na verdade não, né? Eu sei que ali foi a sementinha plantada no meu coração, onde me fez me tornar uma artesã, me fez criar essa árvore que hoje eu tenho orgulho de dizer que eu dou os meus frutos graças à minha avó, que plantou a sementinha dentro do meu coração. Então a minha avózinha, que foi a minha professora, sem ela saber que todos os ensinamentos dela hoje me tornaria quem eu sou. Então eu trago todos os legados que ela me deixou e que tem uma importância enorme. Acredito eu que aqui as pessoas que estão me assistindo, alguns de vocês também possam ter esse legado, né, de algum parente, avó, tia, mãe, pai, né, que plantou a sementinha dentro de você e hoje você tem essa vontade de ser artesã ou é uma artesã e quer continuar sendo, né, pro resto da vida. Eu, por ter essa criação bem difícil, eu via a necessidade de ajudar os meus avós em trabalhar fora, né, trabalhar e colocar dinheiro dentro de casa. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 17 anos para 18, trabalhei vendendo piso, aí trabalhei em outro lugar vendendo roupa, vendendo artigos para casa, até chegar no último emprego, que foi trabalhar de operadora de venda em uma loja de telefonia. E aí, por eu trabalhar muito, né, para querer ajudar os meus avós, eu não tive pretensão de estudar, de fazer um curso, de fazer uma faculdade, até porque também os meus avós eram analfabetos e aí a minha avó que sabia escrever um pouquinho, mas o meu avô era zero. Eu e minha irmã que ensinávamos ele a escrever e foi assim uma fase bem mágica pra gente, que hoje eu lembro disso e chega e me emociono, né? E hoje eu não os tenho mais, eles se foram, mas assim, tudo que eles me ensinaram, eu dou uma importância enorme. E com isso eu não tive incentivo para estudar, não tive vontade, né? E eu só queria trabalhar. Mas nada disso significa que artesã são pessoas que não têm estudo, artesãs são pessoas que não têm faculdade, e muito pelo contrário. Hoje, no artesanato, existem pessoas que são formadas, mas preferem o artesanato por ser algo que dá, não só que dá dinheiro, né, mas que dá prazer, né? Eu conheço advogada, eu conheço professora e eu conheço uma gama de gente que são formadas e trabalham com artesanato por uma escolha, né? Então, nesse último emprego que eu fiquei, né, que eu engravidei, que foi na loja de telefonia, eu conheci muita gente, né? Hoje são as minhas amigas, os meus amigos, que eles, sem saber, me ajudaram com o artesanato. Porque uma engravidava, outra fazia aniversário e sabia que eu gostava de costurar
e pediam Monique, tem como você fazer um chaveirinho? Monique, tem como você fazer um negocinho? Eu sempre usava o feltro, porque eu não tinha máquina, eu fazia tudo à mão, e com isso eu comecei a descobrir um hobby. E daí, né, eu acabei engravidando. E a fase da gestação, ela é bem complicada porque a gente tem vários conflitos na nossa cabeça em relação a quem vai cuidar do nosso filho, se vai ter o mesmo cuidado que a gente, enfim. Foi que eu comecei a ver a possibilidade de não voltar para o mercado de trabalho e trabalhar em casa. Mas trabalhar com o quê? Não vinha nada na cabeça. Um belo dia, meu marido veio e me fez a seguinte pergunta: Monique, você não gosta de costurar? Eu falei, gosto. Monique, por que você não começa a fazer suas peças dos seus trabalhos? E aí você começa a divulgar. Aproveita, né, esse momento que você está em casa, porque eu tive uma gestação que eu tive que ficar o restante, né, do final da gestação em casa. Então ele aproveita que você está nessa fase, começa a costurar e tal. E foi aí que eu comecei, fazendo as pecinhas aqui, fazendo as pecinhas ali. E aí as minhas amigas, as próprias amigas que gostavam do meu trabalho, começaram a comprar de mim, começaram a divulgar. E aquilo ali foi gerando uma vontade de querer continuar. E aí aconteceu que o Vitor, meu marido, ele estava terminando a faculdade dele e aí ele fez o TCC voltado para o marketing digital. E ele viu a possibilidade de eu começar a ensinar as poucas coisas que eu sabia. Ele falou, Monique, começa a ensinar, porque você já tem aptidão e tal, e tal, e tal. E daí começou o canal. Então, assim, tudo foi acontecendo como tinha que acontecer. E assim, eu falando pra vocês aqui, parece que foi tudo muito rápido, tudo muito simples, mas não, minha gente. Imagina só, eu com um bebê que ele não tinha nem 1 ano, trabalhando com encomendas, tendo o canal para criar conteúdo e um turbilhão na minha cabeça, e mesmo assim eu não queria parar de fazer a minha arte. Foi então que o Vitor sempre nessa história, né? Hoje eu sou muito grata a ele, porque se não fosse ele me incentivando a não parar, né, e continuar com a minha arte, eu não sei o que seria, né, desse canal aqui, desse meu mundo, né, de vídeos que eu faço para vocês. Então, ele falou assim, Monique, por que você não para com a encomenda e foca em gravar os vídeos pro YouTube? Eu falei, você tá louco? O YouTube não paga nada, né? Não sei se vocês sabem, o YouTube ele monetiza os vídeos seguindo algumas regrinhas, né? Então o YouTube ele paga de acordo com se você tem X, como que fala? Inscritos, X tempo de visualizações. E aí eu pensei, Vitor, você tá doido? Eu não vou parar as minhas encomendas, ter a minha renda, porque na época, graças a Deus, eu tinha uma clientela bem fiel, que eles mesmo me indicavam, e eu não tinha um trabalho muito legal na internet, era mesmo aqui local, sabe? Mas hoje eu vejo que eu poderia ter explorado esse lado da internet, só que antigamente, né, a gente não tinha tanta explicações que a gente tem hoje, que hoje, se a pessoa quiser, ela se torna uma artesã de excelência. Basta ter constância, basta ter determinação, né? Que se a gente quer, a gente consegue. Pode ser difícil? Pode ser difícil, mas no fim tudo dá certo. E eu sou prova viva que eu nunca desisti. Tive vontade de desistir, já tive, mas eu nunca desisti e tô até hoje. E tô contando agora a minha história para vocês. Então, voltando na fase que eu falei que eu tinha filho pequeno, o Vicente, né, era pequenininho, aí tinha casa, tinha marido, tinha trabalho, para poder conciliar tudo isso, eu comecei a dar uma pirada, sabe? Mas eu sabia
que eu não podia parar com o artesanato. Hoje eu entendo isso e hoje eu passo para vocês essa experiência. O artesanato, ele não pode ser um peso pra gente. O artesanato, ele é o nosso amigo. Ele está para nos ajudar, né? Não só no lado financeiro, mas no lado psicológico também. Então, se você está sentindo o seu artesanato pesado, tem alguma coisa de errado. Reveja os seus conceitos, reveja o que você pode estar fazendo de errado. A sua rotina de casa, a rotina com os seus filhos, a rotina com todos os afazeres de dona de casa, porque a gente é artesã, a gente é empreendedora, mas a gente não deixa de ser dona de casa, né? Então hoje eu superei todos esses obstáculos. Foi difícil, mas eu superei. Hoje eu sei separar o meu tempo de trabalho e o tempo de ser dona de casa, de ser a mãe do Vicente, de ser a esposa do Vitor, sabe? Então hoje eu me arrumo para trabalhar, né, para entrar aqui no meu estúdio e poder criar conteúdos para vocês, né? Então, assim, a fase de artesã com encomendas passou, mas a fase de criadora de conteúdo, ela se encontra hoje, né? Uma depende da outra. Eu não deixei de ser artesã, eu sou artesã ainda, fazendo a minha arte e passando o meu conhecimento para vocês. E foi preciso passar por esse processo para que hoje eu olhe para trás e veja o que eu errei para poder ajudar vocês, né? Hoje eu enxergo o meu trabalho aqui no estúdio como realmente o meu trabalho. Eu não enxergo ele como um segundo plano. Vou arrumar a casa primeiro, vou cuidar das coisas, depois eu trabalho. Esse depois, antigamente, eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava a hora que dava, atrasava as minhas encomendas. Era uma coisa assim horrível. Por isso que às vezes o artesanato se torna um fardo. Hoje não, hoje eu enxergo o meu trabalho, né, aqui no mundo da internet como o meu trabalho mesmo. Eu não deixo de fazer o meu trabalho para poder sair ao mercado, sair para poder limpar um banheiro. Não, eu deixo isso para fazer no meu tempo, depois das 6 horas, que é o horário que eu paro de fazer as coisas aqui do estúdio, né? De criar, editar vídeo, fazer post, fazer as peças, tudo isso, né? Agora com um curso que eu tô, né, me empenhando para poder passar ao lado de criação, de como que eu faço as peças, de como que eu vetorizo os moldes. Então, assim, hoje eu tenho tantas coisas para dar conta do que antigamente e eu consigo lidar perfeitamente. Hoje eu posso dizer que o artesanato é minha vida. Eu não vivo sem esse mundo, eu não vivo sem vocês, né? Sem os seguidores que estão aqui querendo aprender cada vez mais comigo. E eu me empenho todos os dias para trazer um conteúdo de excelência para vocês. Então, sentimentos de gratidão, tá? Espero muito ter ajudado vocês. Se você está passando por dificuldades, se você quer dar uma guinada na sua vida, investe no artesanato, porque ele sim, você vai ter um norte na sua vida. Se eu tivesse parado naquela época, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. O que eu passei por tudo na minha vida foi um propósito, né? Um propósito de Deus para que hoje eu esteja aqui contando para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e em breve teremos novidades, tá bom? E beijo, tchau para vocês!